Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Tudo bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. É o texto que nós lemos na semana passada sobre os discípulos no caminho de Emaús. E nós vamos dar continuidade àquela mensagem. Estávamos falando semana passada sobre termos o discipulado como um estilo de vida. É isso que o discipulado ele tem que representar para a gente. E baseado na história dos discípulos no caminho de Emaús, nós conversamos um pouco, sobre o discípulo, ele não anda sozinho, porque ser discípulo é seguir outros irmãos mais experientes do que nós. Fazer discípulos é convidar pessoas para andar com você. Andar com você. É diferente de chamar uma pessoa para vir para a igreja. Então, é você colar na pessoa mesmo e discipulá-la. É o tal do HDL, o hora de ir lugar. Olha, vamos nos encontrar, Eu particularmente estou aí preparando uma família inteira. Uma família inteira. Conversei com eles hoje, para a gente poder, às quintas-feiras à noite, estarmos nos reunindo. E em nome de Jesus, essa família vai vir tudo para a igreja. Porque a maior parte, 80% ainda não é cristão. E numa primeira conversa que eu tive com eles, eles ficaram muito intrigados com a palavra de Deus. E isso é muito bom. E não andar sozinho é ter Jesus como alvo e saber que Ele sempre anda conosco. Depois nós falamos sobre a importância, que o discipulado como estilo de vida é falar e ouvir a palavra de Deus. Partindo da premissa, de que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e usando como premissa os discípulos do caminho de Emaús. Depois nós falamos a respeito de perseverança, que é uma das coisas que muitas vezes nós não fazemos, Eu falei alguma coisa sobre quantas coisas às vezes a gente começa, ou quantas pessoas começam e não terminam. Começa uma faculdade e não termina, começa a ler um livro e não termina, começa um regime e não termina, começa tanta coisa e não termina. Por quê? Porque não persevera. Mas quando nós fazemos um voto a Deus de fidelidade, de honrar ao Senhor, esse voto, ele tem que ser cumprido. E quando nós pegamos lá o ID de Jesus, é o imperativo. Jesus deixou uma ordem: eu vos dei uma ordem, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Lembro que eu falei aqui que nós muitas vezes fazemos de tudo uma programação de igreja. E nem tudo é programação. Não, irmãos, nós vamos fazer aqui um trabalho, um culto de discipulado. Não existe culto de discipulado. Discipulado é vida prática. Discipulado é você pegar uma pessoa que você vê que ela está começando na fé, ou que ela tem um tempo de fé, mas não tem maturidade. Você chama ela para perto de você. Você desce, lembra do descer para o lado? Você desce para o lado dela e vai começar a ensinar os princípios espirituais para ela. Isso requer o quê? Perseverança, requer paciência, Aí uma outra característica, quero falar hoje sobre a quarta característica do discipulado como estilo de vida, que é a comunhão. Eu acho que eu dei até uma pincelada nisso na semana passada. Porque nós achamos que a comunhão é nós tomarmos apenas um café junto, é nós nos vermos uma vez por semana. Isso não é comunhão, irmãos. Me perdoe, mas não é comunhão isso.
Comunhão é vida relacional. Comunhão é assentar à mesa. Comunhão é eu saber a dificuldade que meu irmão tem, é meu irmão saber a dificuldade que eu tenho. Nós temos uma amizade, nós temos uma liga. Essa é a comunhão da própria palavra de Deus, né? Aqueles discípulos, né, que no versículo 30 aí, do capítulo 24, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, ele lhes deu. Ou seja, se aqueles discípulos não tivessem insistido para Jesus continuar com eles, mesmo não tendo ainda os olhos dele abertos para entender que era Jesus, eles teriam perdido uma grande oportunidade de ter Jesus na ceia. E esse texto nos ensina a importância da comunhão. Eles não conheciam aquele homem, ou pelo menos os olhos dele, a Bíblia diz que os olhos deles não estavam abertos para enxergar que era Jesus, o Cristo ressurreto. Mas é interessante que eles não menosprezaram no começo do diálogo. Quando Jesus fala, olha, sobre o que vocês estão falando no caminho, ele fala, poxa vida, você é o único aqui na cidade que não sabe o que aconteceu? E mesmo assim eles começam a contar a história. Eles começam a contar aquela história que trazia para eles esperança, aquela história que traziam para eles vivacidade, aquela história que trazia para ele verdadeiramente a esperança de que alguma coisa boa acontecesse. Tanto que a fala deles é o seguinte: e nós achávamos que ele seria o remidor de Israel, porém hoje é o terceiro dia que isso aconteceu e ele morreu realmente, né? Olha só, a esperança frustrada. E esse texto vai ensinar justamente isso. Porque quando nós falamos de comunhão, a comunhão ela nos leva a duas direções. Há duas direções, na verdade. A primeira direção que a comunhão nos leva é a comunhão que nós temos com Deus, que é a vértice, né, da cruz. A segunda direção que a comunhão ela nos leva é com o nosso próximo. Essas duas vértices, essas duas direções formam o que é a cruz. Eu preciso ter uma comunhão com Deus. E na medida em que eu me relaciono com Deus, que eu vivo uma intensidade de vida com Deus, eu também vou aprendendo a ter o quê? Uma vida relacional com o meu próximo. Eu não vou ter dificuldade com o meu próximo. Eu vou entender a necessidade do meu próximo. Eu vou olhar para o lado do meu próximo. Quando nós convidamos o nosso irmão para estar conosco, Jesus ele se faz presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco em todos os momentos. Ele disse que estaria conosco na adversidade. Ele disse que estaria conosco, querido, no momento de aflição. É por isso que ele fala, vocês precisam ter o quê? Ânimo. Ânimo. O ânimo é uma palavra que traz, que está relacionado à vontade de viver, mas também está relacionado à perseverança. A perseverança. Nós precisamos perseverar. A nossa vida ela não é feita de momentos. Nós temos uma vida e nessa vida há momentos. Há momentos bons e há momentos difíceis. A perseverança me faz enxergar que o momento difícil que eu estou vivendo hoje não significa que amanhã ele existirá. Ele passa, como tudo passa. E como eu ouvi de um amigo meu, que um dia que eu reclamei, falei para ele assim, puxa vida, né? Infelizmente, né? As coisas, eu era uma pessoa muito saudosista, irmãos. Eu gostava do passado, eu tinha saudade do passado. E esse homem, que foi um discipulador que eu tive, um dia nós estávamos em Minas. Eu levei lá numa casa dele, ele já estava velhinho, estava há alguns meses antes da sua partida para a eternidade. E numa conversa na madrugada que ele começou a passar mal e eu fui lá para socorrê-lo. E começamos a bater papo, porque conversar animava ele. Aí começamos a contar histórias que nós vivemos juntos no passado. Eu falei, puxa vida, infelizmente, né, tudo passa. Ele disse, opa, infelizmente não. Graças a Deus tudo passa.
Os momentos bons, Claudemir, passam, mas os momentos ruins passam também. Eu falei, se você notar, os momentos difíceis passam mais rápido do que os momentos bons. Porque os momentos bons é para nós vivenciarmos, é para nós desfrutarmos. E os momentos difíceis, há sempre uma lição a ser aprendida. Nós sempre julgamos o contrário. Aí eu passei a minha chavinha de visão de vida, mudou a partir daí. Mudou a partir daí. Então aqui quando nós pensamos, né, que Jesus ele nos ensina que nós precisamos caminhar com as pessoas, como o texto de Mateus 5,41 que diz assim que se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Só que é interessante que esse andar aqui não está relacionado só à caminhada. Porque quando você está numa caminhada, você dialoga nessa caminhada. E qual é o tipo de conversa que se tem numa caminhada? O discípulo de Jesus, ele sabe o que ele vai falar. O discípulo de Jesus, ele sabe como abordar. O que acontece, meus irmãos, é que nós estamos tão acostumados, né, a ecologia, vamos dizer assim, ela entrou, né, na nossa vida de uma forma tão intensa que tudo para nós hoje tem que ser descartáveis. Então o copo tem que ser descartável, o pratinho tem que ser descartável. O que mais? Me ajuda aí. O que mais que é descartável? O garfinho tem que ser descartável. E por conta da gente viver desse lance de coisas, o caderno, né, como que é reciclável, né, que é descartável também. As sacolinhas, não pode mais agora, tem que ser de papel, porque tudo tem que ser descartável. Aí nós começamos a viver também, nós levamos isso para os nossos relacionamentos, infelizmente. E os nossos relacionamentos, eles começam a ser descartáveis também. Os nossos relacionamentos, eles começam a ficar totalmente limitados. As pessoas, elas entram em nossa vida de forma descartável, por isso que ela passa rápido. Eu ainda sou de um tempo em que eu tenho contato hoje com amigos meus de faculdade, lá atrás, 25 anos atrás. Eu hoje ainda tenho contato com amigos de 30 anos atrás. Até recentemente eu tinha contato de amigos que fez o primeiro ano colegial comigo. Em 1987, 1986, pessoas do colégio. Essa geração hoje não sabe o que é isso. Os crentes hoje não sabem o que é isso. É por isso que é uma mudança de igreja tão grande. Não, porque eu não me adapto aqui na IBVO, então eu vou para a IBVU. Só que vai chegar lá e vai achar que lá é perfeito. Chega lá, ele encontra as mesmas adversidades. Pessoas diferentes, com cabeça diferente, que pensam diferente. Aí, em vez de eu estar firme no lugar, aprendendo a ser um discípulo de Jesus e ajudar as pessoas a serem mais fortes, eu prefiro mudar de igreja. Só que além de eu não ser um discípulo de Jesus, eu deixo também de ser discipulado por um discípulo de Jesus. E aí tudo se torna descartável. As amizades são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis. E aí nós levamos isso para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque Deus também começa a ficar descartável para nós. Porque quando Deus não nos abençoa, quando nós queremos que Ele nos abençoe, nós descartamos Ele. Quando o Espírito Santo não fala no meu coração aquilo que eu gostaria de ouvir, quando Ele me confronta, eu não gosto e eu descarto Ele. E enfim, a nossa vida, ela vai... E a gente fala de comunhão. Como é precioso, irmão, viver bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos. Que andar com Jesus? Comunhão, querido, é ir além. Comunhão é caminhar juntos mesmo. Sabe por quê? Porque mesmo com pensamentos, com vivências diferentes, nós seguimos na mesma direção. E a nossa direção é a eternidade com Jesus. A nossa direção, querido, é a salvação.
E nós precisamos entender e aprender o que é comunhão, porque esta é a vontade de Deus, não os relacionamentos descartáveis. Aí tem igrejas também que descartam seus pastores. Eu participei de um debate com conversa de pastores. Existem igrejas, irmãos, pasmem, eu espero que essa não seja assim, pelo menos o histórico não é. Tem igrejas batistas nossas da convenção aqui em São Paulo que não fica um pastor mais que 2 anos, o que fica mais é 3 anos. Igrejas que têm 18, 20 anos, já passou 7, 8 pastores. Eu já disse isso aqui um dia. E essa semana a gente estava inclusive com um grupo de pessoas conversando a respeito disso. Por quê? Porque o povo não aprendeu o que é comunhão. Nós achamos que vivemos comunhão, mas não vivemos. E o discipulado, ser discípulo de Jesus, é entender o que é comunhão. Jesus, irmãos, quando você começa a estudar características dos discípulos de Jesus, para aguentar um Pedro, irmãos, não era fácil. Para aguentar um Tomé, irmãos, não era fácil não. Jesus passou 3 anos e meio com esses caras, dia e noite. Dia e noite, foram 30.250 horas de discipulado contínuo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Conhecia os parentes, conhecia as famílias, conhecia os problemas, conhecia as adversidades, conhecia tudo. Jesus tinha amizade com a sogra de Pedro. A sogra de Pedro foi curada e serviu Jesus. Então isso chama-se vida relacional, que é o que nós enquanto igreja precisamos. É por isso que quando falamos de um assunto tão importante como o discipulado, as pessoas falam assim: mas pastor, eu não sei como fazer, como que eu vou abordar, como que eu vou falar? Isso é falta de comunhão. E aí é uma coisa séria, porque a comunhão que eu tenho com Deus, eu tenho o Espírito Santo, Ele há de me conduzir numa conversa, Ele há de me conduzir na minha vida relacional, mas para isso eu tenho que perseverar, eu tenho que ter uma vida, querido, na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos levar a nossa cruz, as pessoas às vezes falam assim: eu estou levando a minha cruz, como se fosse uma reclamação, na verdade. Mas o texto ele vai um pouco mais além. Eu devo caminhar carregando a minha cruz em comunhão com os meus irmãos, ainda que esse irmão possa fazer parte da minha cruz. E aí? Quando nós não entendemos o que é comunhão, nós começamos a ser seletivos. Nós só andamos com quem nós queremos. Só que Deus, Ele coloca as pessoas do nosso lado que precisam ser discipuladas por nós. É por isso que a minha oração constante é para que Deus levante bons, grandes discipuladores nesse lugar. Que entenda que salvação não está relacionada a você chegar, convidar um amigo seu, esse amigo seu vir para a igreja e você achar que você fez a sua parte. Então, discipulado é você caminhar junto. E outra questão que é mais importante é você chamar essa pessoa, trazer essa pessoa para perto de você e não ser chato. É colocar Jesus no meio da sua conversa. Vamos tomar uma coca ali, vamos comer uma pizza e tal. Me fala aí, como que você está, cara? Como que está a sua vida? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É conversar com ele e ele vai se abrir com você. Mas eu tenho um amigo que não gosta de crente. Mas em determinado momento você fala assim: posso orar com você? Posso orar pela tua vida? Ele sabe que você é cristão, irmãos. A questão é que a gente quer ter comunhão com pessoas que não professam a nossa fé, só que não professam a mesma fé que nós, só que nós negamos a nossa fé a eles. Aí é um problema sério. Aí nós somos iguais. Aí o cara vai lá, o cara quer beber uma cerveja, você, para mostrar que é amigo, você vai tomar uma cerveja com o cara. Se você fala que o cara, você nem fala, nem ousa falar de oração, porque você tem vergonha de falar. Aí o cara vai lá e quer beber alguma coisa, você vai e bebe com o cara, aí você sabe, aí o cara começa a falar das pendengas dele, fala: minha vida tá assim, minha vida tá uma desgraça, minha vida tá horrível, sabe, nada dá certo pra mim, meu casamento tá uma porcaria, meus filhos não me obedecem, não aguento mais minhas coisas, não sei o que eu faço mais na minha vida. Só que você tá bebendo com ele em vez de instruir a vida dele.
Aí você é omisso e você não fala assim: olha, eu vou orar com você. Por quê? Porque nem você acredita que você tem o que você verdadeiramente deveria ter, que é o Espírito Santo. É por isso que nós estamos no mundo, a gente anda com quem está afluído ao mundo, mas nós não somos influenciados. É por isso que a vértice da comunhão, ela passa pelo crivo vertical. Deus. Eu busco a Deus, eu busco a presença de Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. A minha vida relacional com Deus é tão boa que Deus, Ele me justifica de todas as formas, que eu não preciso que ninguém venha endossar a identidade que eu tenho. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem sou em Cristo. E não é a opinião ou aquilo que A e B diz que vai, de certo modo, afirmar a minha identidade. Isso é comunhão. Então, comunhão, querido, não é um café. Comunhão é vivência. É vivência. É vivência. Uma outra característica do discipulado como estilo de vida, querido, é a visão espiritual. Porque quem começa a entender o que é comunhão com Deus, ela tem o quê? Visão espiritual. Visão do que acontece no mundo espiritual, né? Até aquele momento da ceia, esses discípulos aqui, verso 31, diz o seguinte, ó: e aconteceu, né? Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele, Jesus estava com o corpo transformado, ele desapareceu na presença deles. Ou seja, até aquele momento, aquele diálogo no caminho de Emaús, toda aquela conversa, aí eles param, tem um peixinho lá, eles vão assar esse peixinho. Quando Jesus, ele corta aquele pão, né? Até o momento da ceia, aqueles homens estavam com os seus olhos impedidos de enxergar espiritualmente o que estava acontecendo. Agora, quando Jesus parte o pão, eles reconheceram. Por quê? Porque ninguém partia o pão igual Jesus. Ninguém partiu o pão como Jesus. O que isso traz para nós como lição? Cada um de nós, querido, precisamos permitir que os nossos olhos sejam abertos por Deus, para que possamos ver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Infelizmente, muitos crentes, eles não conseguem reconhecer o próprio Cristo nas suas vidas. E justamente por não reconhecer o Cristo vivo agindo na sua vida, eles também têm dificuldade de ver Cristo agindo na vida das pessoas. É tão interessante isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá em Guarulhos, e essa pessoa, ela falou para mim bem assim, passando por uma prova, por uma luta e tal. E eu falei assim: olha, mas ora, esses momentos é um momento que a gente precisa. A pessoa simplesmente virou para mim e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, nesses momentos eu não tenho nem vontade de orar. Pelo contrário, eu fico com raiva de Deus. Eu falei assim: cara, tu tá correndo um risco muito grande, meu. Como assim? Você fica bravo com Deus? Você fica com raivinha de Deus? Aí eu disse justamente isso. Falei assim: é por isso que você não consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Se você não consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, você não enxerga na vida de ninguém. Você não vai enxergar o que Deus está fazendo dentro da tua casa, o que Deus está fazendo na vida da tua filha, o que Deus está fazendo na vida dos teus filhos, o que Deus está fazendo na vida do teu esposo. Você não consegue enxergar absolutamente nada. O que Deus está fazendo no teu trabalho. Porque o momento da adversidade é o momento em que eu devo me chegar mais perto de Deus. É esse momento.
É o momento em que o salmista diz que ele eleva os olhos para os montes, buscando um socorro. E a certeza que ele tem, ele fala: não, eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ele fala assim: não, estou desorientado, desnorteado, olhando para os montes, procurando onde está o meu socorro. Deus está demorando a beça, eu estou com raiva de Deus. Não é isso que ele fala, porque se ele falar, ele está lascado. Infelizmente, essa é a vivência de muitos crentes na igreja. Sabe por quê? Porque passa pelo crivo da comunhão. A comunhão com Deus, irmãos, ela é muito importante. A comunhão com Deus me faz ter desejo de estar com as pessoas, de ensinar o que eu aprendi com as pessoas. Eu coloco uns hinos, né? Não todo mundo conhece os hinos, porque meus hinos eles são os hinos um pouco, não tem nem 80 anos, os hinos que eu... Ontem eu peguei a rodovia Presidente Dutra, estava uma chuva, uns relampagão assim e tal. Aí, de repente me veio na mente, eu falei assim: nossa, já pensou de repente esse relâmpago faz, como está fazendo? E aqueles raios que cruzam o céu grande mesmo, né? E assim você vê aquele horizonte, fala, já pensou no raio desse aí, o céu abre. Jesus. Irmãos, confesso para vocês, na hora que isso aconteceu, que eu pensei isso, começou a tocar uma música do Grupo Elo, Nova Jerusalém, do Grupo Elo. A Nova Jerusalém eu caminho. Irmãos, eu não aguentei. Quando eu me vi, eu estava chorando. Irmãos, tem horas que dá uma saudade do céu, vocês não têm noção. Uma saudade mesmo. E falar a verdade para vocês, eu chego a pensar, falei: Senhor, se acontecesse qualquer coisa comigo e esse carro aqui, Senhor, que glória seria, porque eu sei que eu estaria junto com o Senhor aí. Não me importa, ó. Porque a presença de Deus, ela é muito forte. E nós precisamos, queridos, sentir essa presença, ela tem que ser comum para nós. A comunhão com Deus nos leva a ter desejo de estar com Deus. Só que hoje eu não posso estar na presença de Deus, porque para isso eu tenho que morrer. Mas hoje a presença que eu tenho com Deus é em comunhão. Eu senti a presença dEle, senti a alegria dEle, senti a paz que só Ele pode dar. Isso é comunhão com Ele. Como que nós conseguimos isso? Nesse elo de ligação que nós temos através da oração. Em poder nos abrir para Ele e dizer: como eu te amo, Deus, e como o Senhor é importante para mim, como o Senhor é precioso para mim. O Senhor é o algo mais importante que tem na minha vida. Depois do Senhor vem as outras coisas. Vem a minha esposa, vem meus filhos, vem meus netos, vem meu trabalho, minha igreja, meu ministério. Mas o Senhor é o mais importante para mim. É anelar, é ter esse desejo. É por isso que nós precisamos, de quanto nós precisamos buscar isso. Aí eu vou entender na vida do meu irmão o que é comunhão. Aí eu vou entender, querido, o que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Quando nós não entendemos, nós temos atitudes também. Não é boa. Quem não entende o que Deus está fazendo, nós julga. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Abrir os olhos espirituais é entender que Deus tem o controle de todas as coisas, em absoluto. Ainda que você não tenha, perdeu o controle de tudo, Deus continua com as mãos dele sobre. E precisamos confiar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, é desse tempo nosso aqui. Mas as que nós não vemos, elas são eternas. Precisamos permitir que Deus abra os nossos olhos espirituais. E Deus quer fazer isso em todo tempo, em todo momento, comigo e com você. Uma outra característica do discipulado como estilo de vida
é ter um coração ardente. Olha o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Ardia o nosso coração. Ou seja, esses discípulos aqui, eles também, eles sentiram, eles estão dizendo aqui que eles sentiram arder o coração enquanto ouviam a palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: a palavra de Deus, ela tem que ter um local especial no nosso coração e ela tem que arder no nosso coração. É por isso que o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, minha meditação em todo dia, quão doce é a tua palavra ao meu paladar, e mais doce do que o mel na minha boca é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho é essa palavra. Isso tem que ser a palavra de Deus para nós. Viver essa aplicação da palavra de Deus. John Wesley, ele dizia que teve uma experiência com Deus enquanto ouvia uma mensagem, um outro pastor pregando, e o seu coração começou a arder. Aí ele começou a formar pequenos grupos de discipulado e eles ganharam milhões de almas por todo o mundo. A biografia de John Wesley. Esses dias eu estava lendo a biografia de uma mulher, eu não me recordo agora, eu hoje pensei até em falar para vocês dela, mas eu não lembro o nome dela, uma missionária. Aí falaram assim, o que impulsionou para que ela fosse missionária e levasse a palavra de Deus aos índios? Ela falou: nada, eu apenas recebi uma ordem e obedeci. Porque nós achamos, irmãos, que para Deus nos dar uma ordem, para nós sermos usados por Deus, vai aparecer uma carruagem de fogo aqui, aí vai abrir uma porta, vai descer um anjo, com a pedra, como se fosse dos 10 mandamentos, com aquele rolo, e vai dizer: ó, você, eis que o Todo-Poderoso me enviou aqui. Nós criamos coisas mirabolantes na nossa mente, mas Deus é simples. Deus, ele fala: eu preciso de você. Você quer ir? Quero. Estou com você. Bora. É assim. Simples assim. Só que tem um risco muito grande também, que ninguém se atenta. Deus sempre tem um outro preparadíssimo quando você diz não, porque você nunca é insubstituível para Ele. A questão é que a gente se acha. Eu sou o cara. Eu sou a cara. Deus fala: tu é nada. É por isso que a minha graça te basta. Tudo que você precisa da minha graça. E quando você a rejeita, então não fica pensando não que quando a gente não quer fazer, que é uma coisa que Deus está nos ensinando aqui, a sermos discípulos dele, a ter o discipulado como estilo de vida. E é o discipulado um a um mesmo, é você colar, é você ensinar essa pessoa. Aí quando você vê essa pessoa, fala para ela: agora você vai falar o que você aprendeu comigo, você fala para outra pessoa. Aquela pessoa, ela vai escolher uma outra pessoa e você já parte para outro. Isso é multiplicação. Isso é uma igreja multiplicadora. Ah não, não quero não tem problema. Pastor Bruno que fala. Pastor Bruno, ele fala assim: Deus não precisa da gente para nada, mas Ele conta com a gente para tudo. Aí eu coloco um adendo: porém, quando você não diz não, Ele tem outro preparado para ir no teu lugar. Você não é insubstituível. A questão é que muitos de nós achamos que nós somos insubstituíveis. Não, porque se ninguém tocar aqui, se eu não tocar, ninguém toca. Ah, meu irmão, Deus mandou tão rapidinho. Não, eu sou o pastorzão aqui, ó, tá? Se eu sair da igreja aqui, querido. Quando a soberba toma conta do coração, tu não precisa nem sair, Deus tira. Você não precisa nem se esforçar para sair. Deus, Ele tira. Porque nós servimos a um Deus santo.
Amém, amados? Quem tem o discipulado como estilo de vida, ele sente o seu coração ardente todas as vezes que ele tem a oportunidade para ouvir e falar de Jesus. Ouvir de Jesus é muito bom, irmãos. E falar de Jesus é muito bom. E precisamos ouvir com interesse. Precisamos ouvir com desejo de querermos mais. Às vezes nos preocupa, né? Em algumas igrejas hoje eles estão querendo diminuir o tempo de pregação. E eu estava conversando no final de semana, eu estava cercado de pastores, né? E aí um pastor estava conversando comigo, falou: pastor e tal, assim, sobre tempo de pregação, aquilo outro, tal. O que o senhor acha disso? Eu falei: eu acho que é um perigo. Isso é um perigo porque nós vivemos um tempo hoje que crente não lê Bíblia em casa. Nós vivemos um tempo hoje que o crente ele acha que é pesado demais ele levantar cedo e vir para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. E durante a semana ele fica vendo os showmans falando. E vou dizer uma coisa, irmãos: é cada aberração aí, pelo amor de Deus. Essa semana eu vi uma mulher falando, ela não tinha o que falar na igreja, não tinha o que pregar, chamaram ela para falar o negócio. Ela começou a pregar sobre chaves. É, sério. Eu já tinha ouvido um pastor, eu acho que ela deve ser discípula dele, tá vendo? Essas coisas. Quer dizer, os 66 livros da Bíblia, para algumas pessoas, não é mais, ela quer impressionar. E olha a aplicação e o povo dando glória. Quem é o rico? E a igreja, e o pior é a igreja respondendo. Quem é o rico do Chaves? É o Kiko. Quem é o pobre? É o Chaves. E o que acontece? Quem humilha quem? O Kiko humilha o Chaves, isso? Aí sabe o que acontece? O Chaves ele é humilhado. E quando o Chaves ele é humilhado, para onde ele vai? Ele desce até o fundo do barril. É assim que Deus faz. Quando o inimigo ele te humilha, você tem que descer até o fundo para que Deus te exalte. Irmão, eu começo a rir com um negócio desse. Eu rio como um bom cristão para não xingar, porque crente não xinga. Aí o pessoal fala isso e fica: nossa, que mensagem! Ela leu lá no capítulo 2 Seu Madruga, capítulo 15, verso 25. Parece ser brincadeira, seria cômico se não fosse trágico. O que acontece? Igrejas fracas, juventude fracas, pastores fracos, homens fracos, mulheres fracas. Sabe por quê? Porque não se interessam por esse livro aqui, ó. Se esse livro aqui ele não for um guia condutor da tua vida, querido, muitas coisas na tua vida podem dar errado por causa disso. A comunhão com Deus passa por esse livro aqui. Eu amo Jesus, eu conheço Jesus. Aí você fala: fala um versículo da Bíblia. Aí ele fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Aí você fala: me fala o 17. Travou. E fala João 3,15. Travou. Infelizmente, querido, é o que nós temos hoje. É por isso que o discipulado ele é importante. E o discipulado, nós muitas vezes achamos que nós vamos para o lado da pessoa para ensinar para ela. Aí você está enganado. Você não tem noção de como você aprende com a outra pessoa. Porque o discipulado ele é uma troca de experiências. O discipulado é uma troca de vida relacional. É uma troca de crescimento espiritual. Porque você vai completar no outro o que está faltando. Você completa nele o que falta nele. Mas ao mesmo tempo, o que falta em você, ele completa você. É importante que esta igreja viva essa experiência.
É importante aqui, eu peço para a galera da mídia, coloca nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, não deixa só no YouTube não. Essas mensagens que Deus tem dado para a gente aqui nos decorrer das quartas-feiras. A igreja precisa saber disso, a gente não pode omitir informação. Para que as pessoas começam a entender o que é ser um cristão que tem um estilo de vida, ou seja, o discipulado como estilo de vida. Apocalipse 3,16 tem uma mensagem pesada lá, que ele está falando da igreja, ele fala do crente que não é quente nem frio, mas é morno. Aí ele fala que aquele que é morno, ele vomita da boca. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que tem um coração ardente, é você olhar neste momento para o teu coração e dizer se o teu coração está frio ou quente. Porque se ele estiver quente, o Espírito Santo ele vai aquecer ainda mais. Mas se ele estiver frio, o Espírito Santo é poderoso para aquecer também. Agora, a mornidão do mundo não pode entrar no teu coração. E o Espírito Santo ele quer e vai aquecer o seu coração. A última característica de um discipulado como estilo de vida é anunciar o Evangelho de Cristo. O verso 33 aqui vai dizer, 33, 34 ali. E na mesma hora, olha só, Jesus sumiu e tal. Eu acredito que eles nem comeram aqui. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ou seja, assim que eles tiveram a boa notícia de que haviam visto Jesus Cristo, os discípulos saíram rápido, sem se importar com o horário, se era tarde para voltar para Jerusalém, se tinha perigo na estrada, para contar, para dar a notícia que verdadeiramente Cristo havia ressuscitado. Eles retornaram, aqueles discípulos que voltaram pelo caminho de Emaús, eles voltam agora para o caminho do discipulado, unindo-se com os outros discípulos, local de onde nunca deveriam ter saído. Uma pessoa sem direção, ela fica caçando lugar para ficar. Eles estavam indo embora, eles haviam abandonado os discípulos porque eles deixaram de crer que Jesus havia de ressuscitar. Mas no momento que eles veem que Cristo realmente ressuscitou, o que eles fazem? Eles voltam. Nós precisamos retornar ao projeto original de Deus. E retornar ao projeto original de Deus, queridos, é sermos anunciadores dessas boas novas, dessa boa notícia, dessa mensagem de salvação, porque nós temos uma tarefa. Em Mateus 28, verso 19 e 20, vai dizer para nós que nós devemos ir. E o ir aqui é fazer discípulo de todas as nações, fazer discípulo de todos os lugares, de todas as etnias. É aquele que Deus vai colocar para que eu discipule. Não sou eu que escolho. É por isso que nós oramos e Deus fala: olha, abençoa aquele ali, ó. Abençoe aquela ali, ó. E aí ele diz: nós devemos ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar. Ensinar, que é uma caminhada. O nosso aprendizado de vida passa por uma caminhada. A nossa vida, né? Nós vamos aprendendo, a maturidade vai se dando, querido, conforme o caminhar da nossa vida. Você não pode exigir de um jovem de 20 anos a mesma coisa de uma criança, de um adolescente de 12. Mas você tem que respeitar, porque esse jovem ele precisa também ser maduro. Mas ele tem o quê? Uma vida. Então o discipulado ele é uma vida. Se você me perguntar: pastor, qual é o tempo de discipulado? Tem tempo estabelecido? É a toda a vida. É a vida. Assim como você faz com o filho. Eu tenho um filho de 32 anos que hoje mesmo estava conversando com ele. Você vai discipulando. Você vai discipulando. E aí, filho, como que você está? Pai, saí aqui de Umuarama, estou em Maringá, estou visitando aqui, tal. Está precisando de alguma coisa? Assim. É discipulado, é cuidado. Discipulado é cuidado. Discipulado é cuidado, querido.
todo verdadeiro discípulo, ele se ocupa com a evangelização. Por quê? Todos. É por isso, quer ver? Uma coisa que muda, porque é questão de cultura, e nós precisamos mudar a cultura, que a cultura do mundo, infelizmente, entrou muito forte dentro das igrejas. Vamos ter um evento aqui. Nós vamos trazer aí fala um cantor famoso aí, que a galera gosta. Quem? Elias Soares? Eu não sei quem é, mas tudo bem, vamos trazer Elias Soares. Não sei quem é. Baruque. Pronto, Baruque eu sei quem é. Mas quem enche mais igreja, Baruque ou Elias Soares? É Elis ou Elias? É homem também? Ah, tá. Quem enche mais a igreja? O Eli? É porque o Baruque tá ficando velho também, já tá passando, né, também, né? Então vamos lá. Eli Soares, que é o cara da modinha, é a modinha agora. Irmãos, nós vamos causar um congestionamento aqui. Essa igreja aqui que cabe 150, 180 pessoas, nós vamos ter 300 aqui, vamos ter que colocar telão lá embaixo. Seria uma estratégia legal para a gente fazer uma baita de uma cantina e arrecadar dinheiro. Muito bom. Seria legal, mas sem planejamento agora. Iria encher isso aqui. Sim ou não? Agora nós vamos falar assim, olha, vamos lá, irmãos, que nós vamos ter um culto de oração. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos colocar a nossa cara no pó, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se encher as duas mãos, a gente se dá por vencedor. Entendeu? Note como estão as coisas hoje. Aí você vê a motivação das pessoas. Não, querido. Nós precisamos, querido, saber que a palavra de Deus é ela que nos motiva. Nós precisamos evangelizar. Sabe por quê? Sempre haverá alguém muito próximo de você precisando de uma palavra de esperança, e você não pode ficar parado, não. Aí você fala, é onde eu queria chegar, até eu cortei. Irmãos, nós vamos fazer um trabalho de evangelismo aqui na igreja, e nós contamos com todos. Não, eu não sou líder, eu não sou obreiro na igreja, eu sou o tal do crente de banco, quem criou isso foi o capiroto, saiba disso, né? E aí chega aqui, irmão, temos Pedro, Tiago e João sem o barquinho. Aí a gente monta uma estratégia de mandar 2 para um lado, 3 para o outro e tal. A gente não consegue atingir, porque as pessoas acham que não precisam evangelizar. Agora a Bíblia diz que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele evangeliza. E aí? O verdadeiro discípulo de Jesus, tanto que Jesus ele fala assim, olha, vamos trocar aqui, eu estou falando de discípulo, mas ovelha. Jesus ele fala o quê? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, quando ele chama, elas vêm. E qual é o chamado de Jesus para suas ovelhas? A cruz. Qual é o significado, a representatividade da cruz? Vidas que precisam de salvação. Ou seja, Jesus está mais aqui. Quem está aqui hoje somos nós. Não está em corpo físico presente. Ele veio, ele morreu. Agora nós damos o quê? Continuidade. É por isso, querido, que nós vamos ter muita surpresa naquele dia. O que eu posso dizer, eu sei que muita gente vai assistir isso aqui. Cuidado para você não ficar de fora, porque a conveniência não vai passar pelo crivo de Jesus. A carnalidade não vai passar pelo crivo de Jesus. Você crente segundo a sua moda não vai passar pelo crivo de Jesus. É por isso que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser humilde de coração, querido, é entender qual é o propósito real que Deus tem na nossa vida e se submeter. Esse é o crivo real. Todo verdadeiro discípulo se ocupa com a evangelização. E essa evangelização nos dias de hoje, ela já se faz tarde, porque é preciso que a igreja saia para anunciar o evangelho. Aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por onde você tem ido falar de Jesus? Ou,
Há um índice muito preocupante, que mais ou menos 2% de todos aqueles que dizem ser cristão, 2%, ganham uma alma durante um ano. Quantas almas nós ganhamos no ano passado? Não, nós queremos ser uma igreja crescente, nós queremos ser uma igreja relevante. É por isso. Tá, o que eu estou fazendo para ser relevante? Ser relevante, meus irmãos, não é apenas ter um templo bonito. Ser relevante não é apenas ter um templo e ter um local com eventos. Ser relevante é você suprir a necessidade das pessoas atrás dessas paredes de concreto, depressivas, deprimidas, querendo dar cabo da vida, sem saber o que vai fazer, sem esperança, sem Deus no mundo. Isso é ser relevante. É você de forma estratégica, e Deus nos dá essa estratégia de ir lá e dizer assim: Jesus ama você, de forma simples. Você não vai lá querer fazer um sermão, vim aqui falar para você sobre hermenéutica, não. Aí você já une hermenêutica e homilética, né? Tinha um pastor que ele falava isso: vim aqui falar de hermenéutica. Não. Uma igreja é relevante naquela que tem uma boa teologia. Uma igreja relevante não é aquela que traz os maiores e os melhores cantores. A igreja relevante é aquela que vai atrás daqueles que precisam de salvação. É fazer a diferença na vida das pessoas. Existem vidas esperando uma boa notícia. Que discipulado seja o meu e o seu estilo de vida. Discipulado não é uma programação de igreja. Discipulado não se resume, querido, num encontro semanal de pessoas. Tudo isso nós podemos usar como facilitadores, como estratégia para aplicar esse discipulado. Agora, o importante é que nós reconheçamos a nossa identidade. De que, como filhos de Deus que somos, nós somos discípulos junto com outros irmãos, sem perder o foco, porque o foco é Jesus, o foco é a salvação, o foco é a cruz. É por isso que quem segue o discipulado como estilo de vida, só recapitulando, não anda sozinho porque segue alguém e é seguido por outras pessoas. Ele fala e ouve a palavra de Deus em todo o tempo. A palavra é significativa para a sua vida. Ele persevera mesmo em momentos, em tempos difíceis. Ele vive em comunhão com Deus e com seus irmãos. Comunhão primeiro é com Deus. Ele tem visão espiritual e discernimento. Seu coração arde aquecido pelo Espírito Santo e anuncia o Evangelho por todo lugar que vai. Só quero trazer algo que veio à minha mente agora. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e eu nunca vi isso em algum outro lugar, mas tem um certo sentido. A história, isso é fato. Às vezes a gente acha que Jesus carregou a cruz toda, né? Não, Jesus não carregou a cruz toda, tá? Jesus carregou só aquela parte em que ele é crucificado. Ele não tinha condições, um homem não conseguiria carregar aquela madeira toda. Então Jesus carregou só a parte em que ele não carregou toda a cruz. Quando ele chega no Gólgota, a madeira vertical já estava lá. Ele é apenas amarrado, pregado naquela e pregado, tá? Então isso é geografia, isso é arqueologia, isso é fato, tá? Aí o pessoal, eu vi um pastor pregando e ele falando assim: a relação do homem com Deus, ela é tão importante que o homem precisa entender isso. É por isso que quando ele chega no Gólgota, aquela madeira já está lá. Agora, quem liga o homem com outro homem é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que une. Através da salvação em Cristo Jesus, nós hoje temos autonomia e temos autoridade em Cristo para falar do amor dele para outras pessoas. É por isso que Paulo resume isso de uma maneira muito linda quando ele fala assim: olha, o amor de Cristo nos constrange. Precisamos ser constrangidos por esse amor, porque esse amor vai dizer o quanto eu preciso amar o outro, o quanto eu preciso
me preocupar com a vida espiritual do outro e quanto o outro é precioso para mim, pelo fato de o céu ele não ser apenas para mim. Então, como discípulo de Jesus, eu preciso levar outros para lá também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar?